Ele não dá a mínima para o que o aluno pediu e entrega uma planilha com apenas 3 dias de exercícios leves por semana. Mas o aluno está empolgado, no primeiro dia tira a selfie no espelho da academia e posta nas redes sociais, no segundo acaba participando de umas 3 aulas de treino aeróbico e no terceiro dia acha muito baixo o peso especificado pelo professor. Coloca o dobro de carga e, apesar de sentir os músculos tremendo, termina satisfeito as séries do dia de treino. Ao fim da primeira semana matriculado, mal pode mexer as pernas. Quando chega o domingo, o atleta ansioso tem que passar o dia inteiro na cama, de tanta dor. Na segunda-feira não consegue ir para a academia, afinal houve um imprevisto no trabalho. No dia seguinte, só tem tempo para uma caminhada leve, de meia hora, pois está começando a ficar resfriado. E, assim, passam-se 1, 2, 3 semanas. As visitas à academia, que foram diárias na primeira semana, logo se espaçam. Essa fuga dos treinos foi comprovada por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz em um estudo publicado em 2016. Em 3 meses, 63% dos alunos matriculados em academias acabam abandonando os treinos. Ao fim dos primeiros 12 meses, apenas 4% das pessoas continuam realizando a atividade física. 12. Essa estatística negativa, e assustadora, é uma excelente metáfora para começarmos a falar de dinheiro. Assim como na academia, a maioria das pessoas que começa seus estudos em busca da riqueza pensa que só serão necessários alguns poucos dias de dedicação máxima para sair da estaca zero e chegar ao primeiro milhão. Elas começam muito animadas, preenchendo planilhas complexas, anotam cada centavo gasto, a todo momento acessam a conta bancária para ver o que está acontecendo. Mas, assim como no nosso exemplo inicial, aquela garra aos poucos vai se dissipando. É um gasto inesperado que entra, uma conta que parece impossível de ser cortada, muito estudo que precisa ser colocado em dia. O desânimo logo bate na porta de entrada, e a vontade de continuar desaparece. Tentamos acelerar passando do 0 ao 100 antes mesmo de avançar pelo 1, 2, 3 e assim por diante. Sem passar por todos os degraus necessários, é impossível chegar ao fim da jornada, e nossa força de vontade acaba ficando pelo caminho. O próprio perfil do poupador brasileiro demonstra que o exercício de pensar em longo prazo não é algo arraigado em nossa cultura. De acordo com pesquisa realizada pelo Banco Mundial em 2014, compilada por José Roberto Rodrigues Afonso, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, apenas 3,6% dos brasileiros acima de 15 anos economizam pensando na velhice. 13. Nossa falta de traquejo para a acumulação de capital nos coloca atrás de países como Argentina, Índia, Chile, Colômbia e Rússia. Mais longe ainda estamos de nações desenvolvidas, como os Estados Unidos, em que 45,1% poupam pensando na aposentadoria, e a Alemanha, onde 55,1% da população age dessa forma. O mais interessante é que o relatório de Afonso ainda aponta que o problema não faz distinção social, sendo que entre os 60% mais ricos da população brasileira, apenas 4,7% têm o hábito de poupar. Se considerarmos os 40% mais pobres, a aptidão para guardar dinheiro cai a menos da metade, para 2,1%. Na média, entre 31 países considerados de baixa renda, continuamos na lanterna, uma vez que, mesmo nessas nações menos favorecidas, 8,3% da população, de acordo com o Banco Mundial, faz algum tipo de poupança. Fonte: Banco Mundial, compilado por José Roberto Rodrigues Afonso, FGV/IBRE. Lidar com dinheiro exige disciplina, comprometimento e estudo, mas, acima de tudo, uma grande mudança de mentalidade, o tal do mindset. E, por mais que pareça fácil e que você tenha nas mãos as ferramentas certas, fica difícil um projeto de longo prazo dar certo se você gasta todas as fichas logo no começo e não aprende, pouco a pouco, a mudar hábitos e a forma como se comporta com o dinheiro.
Não podemos esperar que alguém que mal se levanta do sofá se torne um maratonista em 2 semanas. Da mesma forma, você não pode ter a pretensão de se tornar um as das finanças quando há poucos dias mal acompanhava a sua movimentação bancária. É também preciso considerar que você está inserido em uma cultura em que poupar não faz parte do dia a dia, nem é ensinado de forma programada nas escolas ou em casa. Algumas táticas, no entanto, poderão melhorar sua assertividade em busca de caminhos melhores para sua renda e vão ajudá-lo nessa busca por autoconhecimento para alcançar resultados financeiros mais perenes. Apesar de o primo rico não pregar que existam receitas milagrosas e passo a passo que se apliquem a todos os tipos de pessoas e suas particularidades, a organização de algumas ideias favorece muito a iniciação do não poupador na cultura do investimento. O exercício de autoanálise pode ser feito a partir de uma série de ferramentas que apresentarei nas páginas seguintes, pois o entendimento das próprias limitações facilita a mudança concreta de atitude. Vale ainda lembrar que trilhar esse caminho rumo à independência financeira não se trata apenas de ganância ou amor excessivo ao dinheiro, como muitos gostam de pregar. Ao contrário, pode ser essencial para encontrar equilíbrio emocional nos mais diversos aspectos da vida. Estar de bem com o dinheiro nos permite usufruir bens e coisas que vão além do essencial para sobreviver, tornam nossa rotina muito mais prazerosa e abrem caminhos para que exploremos mais lugares, hobbies e experiências. É poder ter um conforto extra em casa, alimentar-se bem todos os dias, ter a possibilidade de planejar uma viagem diferente em família. Em um grau avançado, permite que a pessoa não dependa de emprego algum para o próprio sustento. Por conta de tudo isso, é errado entender que buscar a liberdade financeira se trata apenas de acúmulo de capital. Essa liberdade é uma meta que deveria ser traçada em paralelo à da felicidade e faz parte da realização plena de toda pessoa. As pessoas que defendem que dinheiro não faz parte disso geralmente são as que não têm dinheiro. Em termos práticos, a fórmula matemática da independência financeira é muito simples. Trata-se de uma engrenagem contínua em que o valor dos rendimentos de sua carteira de aplicações provém mais ou a mesma coisa que seus gastos, incluindo os fixos e variáveis de todos os meses. Quando isso acontece, é possível afirmar que essa pessoa não é mais obrigada a trabalhar pelo dinheiro, pois nesse estágio seu próprio capital acumulado fará o exercício de gerar uma renda mensal capaz de cobrir quaisquer despesas recorrentes. Como você deve ter notado, azeitar essa engrenagem para seu perfeito funcionamento não é algo corriqueiro ou possível de ser alcançado em um prazo muito curto, para a imensa maioria das pessoas. É por isso que devemos começar a investir em independência financeira sem sobrecarregar nosso sistema, planejando com cuidado cada etapa, dando apenas os passos necessários para cada momento, evitando chegar à exaustão muito antes de alcançar o objetivo final. Um mercado sem investidores. Todos que aplicam dinheiro na bolsa de valores se consideram investidores. Ostentam ganhos, dividendos e operações, até que o mercado entre em compasso de baixa ou alta extrema. Nesses momentos de vales e picos, a maioria das posições de investimento, mesmo aquelas que se diziam de longo prazo, entram em ebulição. Pouquíssimos conseguem racionalizar a situação e têm condições de operar quando a bolsa cai ou sobe demais. Seja por desejo de obter lucro rápido, por medo ou por crença em rumores, a verdade é que as pessoas, sobretudo as que operam em mercados emergentes, tendem a agir de acordo com a maioria, sob o chamado efeito de manada. Por causa desse comportamento, com certa frequência os preços das ações são insensatos. 14 Quem afirmou isso foi o mega-investidor Warren Buffett, em um artigo publicado na primeira edição em português de um dos principais guias de investimentos do mundo, O Investidor Inteligente, do pioneiro investidor norte-americano Benjamin Graham. No texto, Buffett definiu
Quando o preço de uma ação pode ser influenciado por uma manada em Wall Street, com preços estabelecidos, na margem, pela pessoa mais emocional ou mais gananciosa ou mais deprimida, é difícil defender a posição de que o mercado sempre gera cotações racionalmente. Buffett se referia aos chamados especuladores de mercado. O que pouco se fala, no entanto, é que quase todos que operam na bolsa são especuladores, mesmo quando se auto-intitulam investidores. Como Graham explica em seu livro, uma operação de investimento é aquela que, após análise profunda, promete segurança do capital investido e um retorno adequado. As operações que não atendem a essas condições são especulativas. 15 estudos sobre esses movimentos inesperados no mercado de ações ganha cada vez mais espaço na literatura de finanças comportamentais. Essas teorias concordam com a suposição de que preços de ativos podem se movimentar de forma aleatória, sem que em algumas ocasiões estejam de fato embasados nos aspectos financeiros da empresa negociada. O comportamento de manada ocorre quando um grupo de investidores negocia um mesmo ativo, na mesma direção do mercado, em um certo período, ignorando suas próprias informações e crenças a respeito dos preços dos ativos. 16. Um dos maiores investidores pessoa física da bolsa, Louis Barsi, detalhou um pouco de seu entendimento sobre o assunto de forma muito didática em uma entrevista concedida a mim, em meu projeto O Código da Riqueza. 17. Quando eu recomendo a alguém que faça uma carteira de ações de previdência, a primeira coisa que eu digo é que você tem que incorporar o espírito do investimento, o sentido de parceria. É preciso saber que não se está comprando a ação pelo simples ato de compra, você está comprando ações de um projeto que pode ser bem-sucedido. Para fazer isso, eu analiso duas características. O projeto tem que estar em um setor perene, e que produz sustentabilidade. Para Barsi, o argumento de que investir na bolsa é muito arriscado ou pode levar uma pessoa à falência é puramente especulativo. O cidadão que fala isso não sabe que uma Klabin, empresa do setor de papel e celulose, tem 120 anos de existência. Muitos bancos quebraram nesse período, mas a Klabin não quebrou. Existem muitas outras empresas nesse patamar. Baseado nos pensamentos desses grandes autores citados anteriormente, entendi que, mesmo quando bem instruídas, a maioria das pessoas continua a olhar para o mercado de capitais com receio e prefere agir de maneira especulativa, sem avaliar o valor intrínseco das empresas disponíveis. O verdadeiro investidor não deveria sentir um frio na espinha quando faz um grande aporte. Tendo estudado e compreendido o potencial daquele negócio, e após ter incorporado o sentimento de ser sócio da empresa, a sensação deveria ser de conforto e sucesso, não o contrário. Sabendo disso, entendemos que a primeira pergunta, na verdade, não passa de um pleonasmo. Todo investimento real é de longo prazo, portanto, aquele que pode se mover conforme condições momentâneas de mercado é apenas especulativo. Se você avalia responder com um sim à segunda questão, também está especulando. Sabemos que turbulências políticas e econômicas são cíclicas, especialmente no Brasil, e esse não deve ser o único fator a ser considerado no resgate de um aporte. Já o terceiro ponto exige um grau de maturidade e estudo maior do potencial investidor. Existem estratégias como o Value Investing, falaremos sobre isso adiante, que envolve a busca por boas empresas que estão sendo negociadas a preços baixos, provavelmente influenciadas por movimentos especulativos, mas o preço da ação, em teoria, não deve ser fator primordial na tomada de decisão de compra. Quando o investidor estuda uma empresa, reconhece seu potencial de crescimento e, por consequência, entende que sua ação também se valorizará ao longo do tempo, mesmo que esteja cara ou barata hoje. Por fim, quem responder com sim à indagação número 4 também continua no campo da especulação. Não existe sorte quando se conhece com profundidade os preceitos do produto em que se colocou o dinheiro, seus desafios e vantagens comparados a outras alternativas existentes no mercado.
Quando eu trabalhava no mercado financeiro, diversas vezes me deparei com clientes que se consideravam investidores, mas, na verdade, nunca conseguiram sair do patamar da mera especulação. Ter dinheiro aplicado em ações não torna ninguém um especialista no assunto, pronto para tomar as melhores decisões. Mudar o mindset de uma pessoa imediatista não é algo simples. Pensar no futuro, e não no lucro imediato, pode ser uma tarefa hercúlea se você não tem um objetivo muito claro e não estuda o mercado para saber como e por que, em alguns momentos, ele não se comporta de maneira regular. Mas, se atuar como um investidor é muito melhor para o meu futuro, porque o mercado está repleto de especuladores? Responderei com alguns exemplos de clientes com quem já trabalhei. Eles recebiam instruções e opções de investimento, mas sempre coube a eles mesmos tomar a decisão final sobre o que gostariam de fazer com o próprio dinheiro. Porém, costumavam seguir caminhos muito diferentes dos quais eu imaginava serem os mais corretos para o portfólio deles. Perfis de especuladores: casos reais. O estrangeiro asiático empreendedor que vivia no Brasil há algum tempo procurou nossa equipe para fazer um aporte de renda variável, mas após poucos meses chegou furioso ao escritório, gritando que havia perdido seu dinheiro após ser influenciado por um dos funcionários. Nos reunimos em uma sala e explicamos em detalhes que o dinheiro dele continuava seguro, pois a queda era totalmente relacionada a uma turbulência momentânea da bolsa e a sua carteira tinha empresas com bons fundamentos de longo prazo. Mal terminamos a conversa, ele abriu o computador no meio de todos e passou a fazer solicitações de compra, sem pensar ou estudar, pois agora entendia que qualquer ação voltaria a subir no futuro próximo. Chegou a dizer que iria aumentar suas apostas. O funcionário, um trabalhador, recebeu uma ação trabalhista importante e investiu tudo que recebeu em ações. Ele até sabia administrar as perdas, mas toda vez que enxergava alguma oportunidade de realizar lucro rápido, não conseguia aguentar e vendia suas ações sem pensar. Agia pela emoção da vitória, mas depois cometia erros ao ter que reinvestir seu dinheiro. Deixava boas empresas pela falta de paciência e aumentava seu risco ao ter de operar o tempo todo no mercado. O médico, muito reconhecido na sua área profissional, este médico recebia um salário muito bom e conseguia aplicar bastante dinheiro em ações todos os meses. Ele era disciplinado nos aportes, mas não na forma como lidava com seus ativos. Era apaixonado pelas oportunidades e achava que, por já ter certa idade, investir nunca poderia ser algo de longo prazo. Para ele, o rendimento só era válido se fosse realizado no presente, e isso o fez perder muito dinheiro. O milionário foi um dos clientes mais ricos que tive, dono de mais de 50 postos de gasolina. Ele investe apenas em uma empresa, Petrobras. Se a ação caía, ele comprava mais, se dava um salto, vendia e esperava uma nova queda. Ele não deveria fazer isso pelo valor da ação, pois o valor intrínseco da empresa mudou muito ao longo dos anos. O valor da ação poderia ser o mesmo de anos atrás e uma oportunidade, mas seu lucro era muito menor e os problemas de gestão eram claros. Não podemos comparar empresas pelo seu preço de antes e agora, pois muitas vezes o negócio já mudou tanto que esse embate entre passado e presente não faz sentido. O técnico, muito inteligente e habilidoso com exatas, este cliente fez um curso de análise técnica de ações, que se baseia apenas em gráficos e preços dos ativos para avaliação de investimentos. Apaixonou-se pelo tema e passou a fazer operações diferenciadas, de maior risco e derivativos. Operava alavancado em muitas delas e chegou, em um único dia, a realizar 300 operações de compra e venda. Ele não era ingênuo nos negócios, mas tornou-se apenas um bom cliente para a corretora, que ganhava muito dinheiro com taxas. O rendimento de sua carteira, com o passar do tempo, não superava nem de longe aportes de longo prazo que ele poderia ter feito com o mesmo capital, mas com muito menos trabalho.
Como aponta Décio Bazin em uma das bíblias de investimentos no Brasil, o livro Faça Fortuna com Ações, o especulador, mesmo que queira, não consegue se livrar do seu vício, ou paixão, que é o lado especulativo do mercado. 18 Bazin ainda ressalta que, ao contrário do que a mídia prega, os especuladores não são essenciais para a bolsa de valores, pois eles só negociam as poucas ações que já têm liquidez. Se essa liquidez não existisse, não seria possível negociar os papéis, e os especuladores, que não têm residência permanente em qualquer setor do mercado financeiro, estariam levando seu capital para outro destino, pontua. Quem especula se submete repetidas vezes ao risco da ruína. Pode haver 2, 10, 50 dias de sucesso, mas, se no 51 o erro for muito grande, talvez não haja mais capital suficiente para retornar ao mercado no dia seguinte. Daí é que surgem as famosas lendas urbanas da bolsa. Puxa, eu pensei em investir na bolsa, mas meu amigo colocou 50 mil reais lá e perdeu tudo. Então vou comprar um imóvel para fazer renda. Quando o assunto são ações, eu só invisto 25% do que tenho. É muito arriscado, sou conservador. Se você for além disso, só pode ser maluco. Eu comprei ações, mas contratei também uma operação que pode garantir um preço mínimo de venda, embora tenha custos. Assim estou bem seguro de que não vou perder todo o meu dinheiro. No caminho de construção da riqueza, a especulação ingênua não pode ter espaço. É importante ressaltar que existe o especulador profissional de mercado, que tem como metodologia de trabalho realizar um grande volume de operações de curtíssimo prazo. Eles são especializados e dispõem de ferramentas adequadas que lhes conferem agilidade e controles de riscos, ao contrário de quem especula apenas por desconhecimento. Diversos estudiosos do mercado financeiro apontam que é um especulador do mercado que dá liquidez à bolsa de valores, pois são eles que fazem um grande volume diário de operações, sempre comprando ou vendendo ações. Por isso, sugiro que você avalie qual é seu perfil e, com base nessa reflexão, pontue quais passos precisa tomar para, o mais rápido possível, tornar-se um investidor de verdade, que percorre um caminho seguro rumo ao seu primeiro milhão. Investir ou especular? Aspirante ainda não consegue investir. Não tem a consciência de que precisa investir o que ganha. É o famoso poupador, que até pouco tempo só conhecia a caderneta de poupança. Acabou de descobrir as maravilhas do tesouro direto e por isso não deixa a renda fixa. Especulador iniciante negocia ações sem pensar no valor da empresa, mas apenas no preço da ação. Não investe na empresa, pois encerra sua posição todos os dias no pregão. Acredita que a sorte faz parte do mercado de ações, fica viciado no jogo. Corre o risco de falência ao operar diversas vezes e, à medida que sofistica suas ações, opta por produtos ainda mais voláteis.